Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre a alfabetização e letramento e a música. Os educadores estão sempre à procura de novos métodos para ensinar a ler e escrever, e a música, desde muito tempo, faz parte dos métodos de ensino usados em sala de aula. A novidade para alguns é que existem vantagens valiosas em buscar a música como um instrumento do processo de alfabetização e letramento. Mas, primeiramente, há diferença entre alfabetização e letramento. Vejam vocês, os gêneros como organizadores do uso da língua. Os gêneros são instrumentos de interação social eficiente, objeto de ensino de língua portuguesa, que tem aí os seus conteúdos articulados em dois eixos. Nós temos ali o uso da língua oral e escrita e também a reflexão sobre a língua e a linguagem. Assim, os gêneros eles podem ser compreendidos como organizadores das práticas de uso da linguagem ou letramento. O termo letramento passou a fazer parte da língua portuguesa em meados da década de 80. Hoje é um termo bastante aí difundido, mas houve um momento em que ele foi confundido com a alfabetização. Vale aqui o esclarecimento que o letramento é um processo de aprendizagem social e histórica da leitura e da escrita em contextos informais para usos utilitários. Por isso é um conjunto de práticas. Ele é compreendido como algo amplo, que ultrapassa os muros da escola. Ele pode ser definido como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita como um sistema simbólico e como tecnologia em contextos específicos para objetivos específicos. Então, as práticas específicas da escola, que forneciam aí o parâmetro da prática social segundo a qual o letramento era definido e segundo a qual os sujeitos eram classificados ao longo da dicotomia alfabetizado ou não alfabetizado. Eles passam a ser, em função dessa definição, apenas um tipo de prática, que de fato dominante, que desenvolve ali alguns tipos de habilidade, mas não outros, e que determina uma forma de utilizar o conhecimento sobre a escrita, ok? Vejam vocês, letramento e alfabetização são interdependentes e indissociáveis. Sim, é necessário reconhecer, pessoal, que a alfabetização, entendida como a aquisição do sistema convencional ali da escrita, distingue-se de letramento. Entendido como o desenvolvimento de comportamentos, de habilidades, de uso competente da leitura e também da escrita em práticas sociais. Distingue-se tanto em relação aos objetos de conhecimento quanto em relação aos processos cognitivos e linguísticos de aprendizagem, então, portanto, também de ensino desses diferentes objetos, certo? Embora distintos, alfabetização e letramento são interdependentes e indissociáveis. A alfabetização, ela só tem sentido quando desenvolvida no contexto de práticas sociais de leitura e de escrita, e por meio dessas práticas, ou seja, em um contexto de letramento e por meio de atividades de letramento, este, por sua vez, só pode desenvolver-se na dependência da aprendizagem do sistema de escrita. O ideal seria, então, uma interligação entre esses dois processos, ou seja, deve-se alfabetizar letrando, ok? Olha só, pessoal, e o que a música tem a ver, então, com tudo isso? Claro que para enfrentar o desafio, que é alfabetizar e letrar os alunos com qualidade, nada melhor do que os educadores buscarem métodos, para atender as necessidades e particularidades de cada um. Cabe então a música, porque a música é uma das abordagens que podem ser exploradas pelas escolas, é uma das que surte aí resultados mais interessantes. Ela apresenta-se como um veículo de promoção da leitura, da escuta,
da produção textual, da valorização da identidade sociocultural do aluno ou também da comunidade na qual está inserido, ou seja, um veículo de interação social. Prestar atenção no que ouvimos é uma habilidade que aprendemos ali ao longo da vida. Então, a atenção, ela envolve muito mais do que apenas a audição. Sem a concentração adequada, as crianças pequenas dificilmente elas conseguem diferenciar e entender um som do ambiente. E aí entra a música, né? A música ganha aí uma grande importância na alfabetização. Aprender uma canção, em essencial, treinar a habilidade de prestar atenção. Nós podemos pensar na atenção como um músculo e estamos fortalecendo esse músculo toda vez que escutamos e praticamos uma música. Então, nós aprendemos um verso, depois o outro, aos poucos adicionamos um pouco mais. Um parágrafo, depois 2 parágrafos, até aprender a música inteira. Outro passo, agora importante para a alfabetização e também para o letramento, é a consciência fonológica, de que nada mais é que a capacidade de ouvir os sons que compõem as palavras na linguagem falada. Essa habilidade é um dos primeiros estágios da alfabetização. Por meio da consciência fonológica, as crianças elas aprendem a associar sons a símbolos e isso permite que elas reconheçam e decodifiquem as palavras e habilidades necessárias para a leitura. Música tem tudo a ver com consciência fonológica. Então, por meio da música, as crianças elas podem segmentar sons e identificar os diferentes tipos sonoros que compõem uma música. Elas podem usar inconscientemente ou não essa habilidade para compreender uma frase falada, que é, na verdade, simplesmente uma série de fonemas combinados a uma entonação musical. Enquanto na música as crianças precisam identificar as notas conectadas por um ritmo, na fala elas precisam processar esses fonemas conectados a uma única entonação. Então, por causa dessas semelhanças, pessoal, que são semelhanças fundamentais, o cérebro humano, ele processa a música e a linguagem falada de maneiras muito parecidas, ok? Então, a maioria das crianças, ela tem, na verdade, contato, né, com os textos impressos muito antes da alfabetização ou até de começar a escola. Elas veem impressos em placas, em outdoor, em livros, revistas, em jornais. Essa familiaridade com textos impressos fornece o pano de fundo para que a leitura e a escrita sejam realmente melhor adquiridas na fase de alfabetização. A introdução de uma criança ao texto impresso pode ocorrer pela primeira vez em canções, cantos e rimas que são repetidas várias vezes aí ao longo da infância. Assim como aprendemos o alfabeto cantado, que é a questão do ABC, a música do alfabeto, as crianças podem reconhecer as letras e tomar consciência de sua estrutura pela música, ok? Pessoal, uma vez que as crianças se familiarizem com esse padrão, elas podem ficar animadas para participar de leituras compartilhadas e outras experiências com a linguagem oral, certo? Por hoje é só, pessoal, e até mais!